Olá pessoal, tudo bem? Carol aqui novamente falando com vocês. Antes de mais nada, eu gostaria de fazer os meus pedidos de todos os vídeos para vocês se inscreverem no canal, ativarem o sininho das notificações para sempre estarem recebendo os novos conteúdos que eu postar por aqui, deixar o like nesse vídeo, compartilhar com quem vocês acharem que deve ouvir o que eu vou falar aqui hoje, amigos, parentes. E sem enrolação, hoje a gente vai falar sobre o medo. Como identificá-lo, como enfrentar o medo. Primeira coisa, a gente precisa entender que o medo tem dois estágios, dois diferentes tipos de medo. O medo quanto uma emoção natural do ser humano, inata, que é aquele medo que de certa forma é saudável para a nossa vida, porque nos protege de situações de risco, nos impede de nos colocarmos em situações de riscos. Por exemplo, quando a gente é uma criancinha ou quando a gente tem uma criança em casa, que a gente tá mexendo com ferro de passar roupa, uma panela quente, essa criança vai lá, ela coloca a mão no ferro ou encosta a mão na panela, ela vai se queimar, ela vai sentir dor e com isso ela vai aprender que ela não deve fazer mais isso, ela vai sentir medo e por conta desse medo ela não vai se colocar mais nessa situação. Nós, quanto adultos, a gente não atravessa uma rua sem olhar para ver se está vindo carro, porque a gente tem medo de acidente, a gente tem medo de ser atropelado, a gente tem medo que aconteça algo arriscado. Quando a gente está dirigindo, a gente não vai atravessar o sinal de pare sem antes olhar para ver se está vindo carro, para ver se está vindo algum pedestre. A gente tem medo do prejuízo, a gente pode atropelar alguém, a gente pode colidir com outro carro e a gente pode se machucar e machucar o outro condutor. Então, tudo isso é algo que faz parte desse medo e que de certa forma nos protege. E o outro tipo de medo é aquele medo transformado em fobia, que é aquele medo em demasiado, aquele medo exagerado diante de algumas situações, diante de alguns acontecimentos. Enfim, é aquele medo que nos bloqueia, é aquele medo que nos impede de agir em determinadas situações, é aquele medo que atrapalha a nossa vivência, que atrapalha a nossa vida, atrapalha nossas relações. Eu não consigo, pessoal, falar do medo sem falar do medo relacionado ao sair da nossa zona de conforto. É muito importante a gente entender que dentro da nossa zona de conforto, não tem mais a possibilidade da gente se desenvolver quanto pessoa, não tem a possibilidade de a gente crescer quanto pessoa, porque tudo que está lá dentro a gente já aprendeu, a gente já sabe, a gente já conhece, já é fácil pra gente, então a gente não se desafia, não tem como a gente se desafiar dentro da nossa zona de conforto. E por muitas vezes a gente precisa sair da nossa zona de conforto, porque senão, de certa forma, na nossa vida a gente vai ficando para trás. E nos traz uma certa angústia, uma certa frustração, talvez de ver outras pessoas, passando por mudanças, enfrentando momentos, descobrindo o novo, aprendendo com o novo, e a gente tendo essa sensação de ficar para trás, não consigo sair da minha zona de conforto. E muitas vezes por quê? Por conta do medo, o medo de fazer algo errado, o medo de ser motivo de piada, das pessoas tirarem sarro. Então isso está relacionado muitas vezes ao medo de assumir um cargo novo numa empresa, o medo de dirigir, o medo de tirar carta e você fazer algo errado no começo, no trânsito ali, ou até mesmo nas aulas e a pessoa tirar sarro, alguém que estiver passando na rua tirar sarro, ou um motorista que estiver com o carro atrás começar a buzinar e vai te deixar nervosa ou nervoso e você não vai saber sair daquela situação. Então, o medo nos faz com que fiquemos muitas vezes dentro da nossa zona de conforto e impossibilita a gente de expandir, de sair, rasgar essa bolha e sair de dentro dela. E isso às vezes nos prejudica em outras áreas da nossa vida, mexe com outras áreas das nossas vidas, outros aspectos. Então, enfrentar o medo também é importante por conta disso. E como que a gente pode enfrentar, então, esse medo? Qual que é o processo? O que que eu devo fazer?
para começar a enfrentar esse medo? Bom, em primeiro lugar, eu diria que o mais importante é procurar ajuda, não ter medo de procurar ajuda. Olha só, o medo aparecendo aí também muitas vezes. Algumas pessoas têm medo de procurar ajuda, medo de parecer fraco, medo de ser motivo de piada também por outras pessoas, medo de ser julgado, medo de ter o seu sentimento, o seu medo diminuído. Então, procurar ajuda de uma pessoa que está preparada a ouvir o que você tem para falar, por exemplo, um psicólogo, um amigo de confiança, se você por enquanto não quiser procurar um profissional, mas um amigo de confiança que você saiba que vai te entender, ou algum familiar. Então, o primeiro passo que eu diria é procurar ajuda, é se dispor à ajuda, a ser ajudado ou ajudada. Agora, alguns pontos que eu listei para que também a gente possa começar esse processo de enfrentamento do medo, além do se dispor a ser ajudado. Então, o primeiro ponto é definir bem o seu medo. Definir bem o medo em dois sentidos. Definir o medo no sentido de o que é esse meu medo, do que eu tenho medo. Preciso identificar, é o medo de uma situação, é o medo de um objeto, é o medo de uma pessoa, enfim, o que é esse medo? Medo do que eu tenho? E definir o medo no sentido de comparar esses dois estágios que eu citei. Se é aquele medo, tá tranquilo, não tá me bloqueando, mas é algo que eu quero vencer, eu não quero mais ter esse sentimento. Ou é aquele medo que já tá afetando a parte ativa, o seu agir, né, já tá te bloqueando diante das tarefas. Então, esse também é importante. Segundo ponto, defina a importância que vencer esse medo vai ter na sua vida. Por exemplo, eu tenho medo, você identificou que o seu medo é o medo de dirigir. Então, que importância que vai ter na sua vida perder o medo de dirigir? Para mim vai ser bom porque eu não vou precisar mais me preocupar em pegar ônibus para ir para o trabalho ou para ir para uma escola. Eu vou poder acordar um pouquinho mais tarde. Se eu acordo cedo para ir trabalhar, por exemplo, e eu preciso pegar ônibus, eu tenho que me dispor a acordar mais cedo para poder ir para o ponto, para pegar o ônibus. Então, perdendo medo de dirigir, eu vou poder acordar um pouquinho mais tarde, vou ter um tempo a mais, talvez vou passar menos estresse, porque às vezes pegar ônibus se torna algo estressante. Em dias chuvosos eu vou ter o luxo de não tomar chuva. Enfim, pode trazer aí muitos benefícios que você pode identificar. Então, o porquê que vencer esse medo vai ser importante para você, para sua vida. Terceiro ponto, encontrar o ponto mínimo que já é capaz de fazer você sentir medo. Então, por exemplo, eu tenho medo de cobra. Eu tenho muito medo de cobra. Em que momento que eu sinto medo da cobra? Eu sinto medo da cobra em ver a cobra? Não, eu sinto medo só de falar na palavra cobra. Já me arrepio inteira. Então esse é o ponto mínimo. Falar da cobra já me dá medo. Isso é importante de ser identificado. Quarto ponto. Definir uma rotina para você se expor a esse ponto mínimo. Então, se seu medo é falar sobre a cobra, se você já sente medo ao falar da cobra, então vamos lá, vamos definir uma rotina aí para você se expor a esse ponto mínimo. E vamos sim, começar aos poucos falando da cobra. O porquê que você sente medo de falar da cobra? Ela tá aqui? Ela pode te atingir? Tem alguma cobra aqui nesse ambiente onde a gente está conversando? O que ela pode fazer? O que a palavra cobra pode fazer para você? Qual o mal que falar da cobra vai te trazer? Então, ir começando a falar sobre a cobra. Quinto ponto, se expor ao medo em si. Então, você já falou bastante da cobra, porque já era algo que você tinha medo de falar da cobra. Você está conseguindo já falar da cobra sem sentir aquele medo pavoroso. Já está sendo vencido, né, essa etapa. Então, agora vamos lá, vamos avançar um pouquinho. Vamos se expor ao medo em si. Então,
Agora, ao invés da gente só falar da cobra, vamos ver uma imagem da cobra? Vamos ver um vídeo falando sobre cobra, mostrando cobra? Sempre aos poucos, para ir vencendo, para ir quebrando as barreiras. Até chegar a um ponto que, vamos num zoológico visitar uma cobra, ver uma cobra, passar talvez a mão na cobra, tirar uma foto com a cobra, aqueles zoológicos interativos, né? Que pode ter contato com o público, que os animais podem ter contato com o público. Então, para ir vencendo esse medo, para que talvez algum dia, se aparecer uma cobra na sua casa, por exemplo, você não tenha tanto pavor, isso não gere em você um sentimento muito ruim, que talvez você possa tirar aquela cobra dali sem sentir medo, sem ficar apavorada, sem ter, por exemplo, uma crise de ansiedade, problemas de saúde mais sérios, por exemplo. Então, e o 6º ponto e último que eu listei é comemorar cada vitória. Então, cada estágio desse que eu disse, comemorar, né? Não sinto mais medo de falar da cobra, venci. Não sinto mais medo de ver a cobra, de ver vídeos sobre cobra, não tenho medo mais de assistir aquele meu programa favorito porque iria passar uma cobra. Entende? Então, ir comemorando cada vitória também é muito importante. Uma coisa que eu não disse, pessoal, e que pode talvez ajudar nesse processo de identificação do seu medo, se é um medo natural ou se já é um medo transformado em fobia, é você perceber se para você é difícil pensar no sentido de passar por esses processos, e um desses processos é enfrentar o medo no sentido de ver a cobra, de passar a mão na cobra, de ter um certo contato com a cobra, e você não se permitir buscar ajuda por conta disso, talvez pode ser que esse seu medo já esteja no estágio de fobia, porque você não está conseguindo nem procurar ajuda para isso. Você não quer procurar ajuda com medo de ter que enfrentar. Então pode ser que já seja um medo aí demasiado. Nem procurar ajuda você quer, nem tentar resolver esse problema você quer. Então pode ser que te ajude aí a identificar, né, esse estágio do seu medo. Bom, pessoal, o que eu queria falar para vocês era isso. Se ficou alguma coisa, se ficou alguma dúvida, se surgiu alguma dúvida, e se vocês souberem de mais informações que eu não trouxe aqui e que vocês achariam pertinente de eu ter falado, comente aqui embaixo nos comentários para contribuir com o conteúdo, para contribuir com novas pessoas que podem chegar até o canal. Como eu disse no começo, não esqueçam de se inscreverem no canal e ativarem o sininho das notificações para vocês sempre estarem recebendo os conteúdos. Deixe o like, que é importante, para o YouTube distribuir esse vídeo para mais pessoas. Às vezes tem muito mais pessoas do que a gente imagina, precisando ouvir o que eu disse aqui hoje, precisando identificar aí os seus medos. Então é isso, pessoal, eu espero poder ter contribuído com vocês de alguma forma com as informações que eu trouxe aqui hoje. Eu espero vocês no próximo vídeo. Um beijo e fiquem com Deus. Até mais. Tchau, tchau.